cara, a primeira vez que foi pra academia foi, curtiu e ficou, nunca mais saiu? Ou Então, teve alguma virada de chave? foi assim. Na verdade, a primeira vez que eu pisei na academia foi o quê? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Eu treinei mais ou menos uns 3, 4 meses. Nossa, eu não lembro, mas foi uns 4, 5 meses eu treinei. Aham. Aí eu parei. Na época eu gostava de fazer muito artes marciais. Gostava de fazer Muay Thai, boxe, essas coisas. E eu fui para os Estados Unidos. E eu fui morar lá. Eu morei mais ou menos em torno de 3 anos e meio. Você foi com a família? Não, fui morar lá Sozinho? sozinho. Depois de me formar na gastronomia. Tá. Ah, como eu falei, eu sou formado em gastronomia. E eu fui lá para pegar uma experiência. Na gastronomia? Na gastronomia, aprender inglês, viver lá. E pelo tempo, tinha um amigo que tinha ido junto, na verdade. E com isso ele me incentivou a começar a treinar. Ele já treinava? Não, a gente começou junto. Tá, E no final ele parou e eu continuei. entendi. Ele também era magrinho? Ele era magrinho. Aí você começou a fazer academia nos Estados Unidos, então? Nos Estados Unidos. Ah. Aí depois que eu fiquei na constância, em 3 meses, porque quando eu iniciei eu tinha 48 quilos, então era só osso e pele. Aham. 3 meses eu já comecei a ver uma diferença no meu corpo. Ah, é? Eu começo a aumentar a autoestima. Então já tava chegando a 58 quilos, então já tinha aumentado mais ou menos 10 quilos. Mas isso treinando muito forte? Ou Não. treinando normal? Eu comecei a treinar, pesquisar, aí tentar comer, que não tem muita experiência. Então a gente Aham. começa só a pesquisar, começa a fazer daquele jeito, né? Então você começou a treinar já imaginando que você queria crescer. Não, eu comecei a fazer, pensando, tipo, vou ficar com shape legal. O que Tá. que era a minha ideia? Eu não vou ficar muito grande, não quero ficar muito grande, só quero ficar seco com um shape legalzinho, né? Tá. Tipo aquele shape de praia, Aham. surfistinha, assim, todo mundo gosta. Então era essa a minha ideia, na verdade, no começo. Tá. E eu comecei a ver. As roupas começaram a ficar um pouquinho mais apertadas, começou a aparecer o shape, começou a aumentar a autoestima, comecei a me sentir bem. E com isso eu não parei mais. Entendi. E aí você ficou 3 anos nos Estados Unidos, é isso? Fiquei em torno de 3 a 3,5. E você chegou a trabalhar com gastronomia lá? Trabalhei em. O primeiro estado que eu fui foi em Boston. Aí eu fiquei em Boston, eu me mudei para Nova York. Em Nova York e Boston eu não trabalhei com a minha área ainda. Eu estava trabalhando em joalheria. Depois disso eu fui convidado a trabalhar em Florida, Sarasota. É uma cidade. Tá. E lá era restaurante japonês. E eu trabalhei lá um ano e pouco. Do Doko? Isso? Você trabalhou pro Doko também, é? Japan. Ah, é? Sim. Você conhecia ele já, não? Não, quem conhecia era meu pai, que conhece ele e na verdade, melhor o pai dele, né? Aham. Aí por isso que eu consegui esse contato pra poder trabalhar lá. Cara, o Doko tava aqui no final do ano e eu insisti muito pra ele vir gravar. Ele fugiu. Ele falou, eu só gravo se você vier até os Estados Unidos me visitar. Olha só. Entendeu? É um amigo meu de infância. Quando você falou verdade? Sarasota, eu pensava, mas deve ser lá. Sim, foi sim. Entendi. Não sabia dessa que você conhece. Aí você trabalhou quanto tempo lá com ele? 6 meses? Não, 1 ano. Um ano. 1 ano e pouquinho. Aí eu trabalhei lá. E malhando ao mesmo tempo. Treinando. Aí minha vida era muito só trabalhar. É porque eu tinha que estudar também, que tava com visto de estudante. Ah, tá. Aí eu não conseguia ficar lá, né? Tipo. Mas você conseguiu prorrogar 3 anos o visto de estudante, não? Porque eu tinha que ir estudando. Se você parar de estudar, você tem que sair depois de 1 mês, né? Aí você ia fazendo curso, mas dentro da área de gastronomia ou inglês, o que você fazia? Não, eu tava aprendendo inglês, mas aí eu já tinha aprendido inglês. Aí lá em Flórida eu comecei a aprender, comecei a falar, vou aprender outra língua. Aí eu comecei a aprender um pouquinho de francês e espanhol. Caramba. Vou aproveitar mesmo de agora, né? Aí Entendi. eu comecei Já é o suficiente pra conseguir um visto, Sim, esses sim. cursos? Sim. Ah, Porque aí você... é ESL, English Second Language, Aham. é tipo um segundo... É um curso, não Sim. uma escolinha assim. Aí você trabalhava então na Japan. Inclusive, o Doko ouve esse podcast, tá? Legal. Pode mandar um abraço pra ele que ele ouve. Um grande abraço. Foi uma experiência incrível que eu tive lá. Aprendi muito, foi muito divertido. Aprendi muita coisa. E até que hoje é bem cedido a marca também. O Doko é um caso de sucesso. Assim, cara, eu tenho certeza que ele tem muestras histórias pra contar. Ele tá fugindo, mas a gente vai ainda amarrar ele. Vai... Só sai daqui depois a gente conversar. Imagino. E aí você estava lá trabalhando, fazendo sushi, ajudando no restaurante, malhava. Aí resolveu voltar pro Brasil por quê? Não, na verdade eu decidi ir pra Coreia. Você foi pra Coreia aí depois. Eu fui pra Coreia já em seguida.
O meu pensamento era ficar em torno de 1 a 2 anos na Coreia, aprender a aperfeiçoar meu coreano, começando da escola lá também, aprender a culinária coreana e eu ia fazer um tour na Ásia. Esse era o meu pensamento, que eu queria viver como o melhor chefe do mundo, né? Seu foco ainda era gastronomia. Sim, até então era gastronomia, queria ser o melhor chefe do mundo, né? Entendi. E treinar era hobby mesmo. Eu tava me sentindo bem, era autoestima mesmo. Tá. Bom, se você não fosse o melhor chefe, você podia ser o mais forte, pelo menos. Sim, é bem isso. Aí você chegou a trabalhar ou estudar lá, então, na Coreia? Eu mais estudei lá. Tá. Aí eu comecei a estudar, conheci vários amigos, tudo mais. Você tinha família lá? Sim, eu tinha família lá, a parte da minha mãe morava lá. Tá. Hoje já, depois da pandemia, a parte do meu pai também estão morando, meus pais em si. Seus pais foram lá. quando pra lá? Foi na época da pandemia. Na pandemia? Na pandemia mesmo. Entendi. Aí você ficou quanto tempo na Coreia, então? Lá eu fiquei muito pouco, eu fiquei em torno de... quase um ano. Quase um ano, bastante. Um ano, sim. Entendi. Mas você já tinha ido pra Coreia outras vezes? A última vez que eu tinha ido foi quando eu tinha 11, 12 anos. Então foi depois de quase 10 anos eu fui lá. Entendi. Então, e aí, assim, foi legal? Foi divertido. Mas é um país que eu vejo que pra visitar, pra conhecer, curtir turismo, é incrível. Mas pra morar é um pouquinho difícil. Por quê? Nossa, é muito 880 primeiro de tudo lá. Tá. Então, é uma das coisas que as pessoas falam muito, né? Ou você estuda muito e você é normal, ou você é o vagabundo. Então, você não estuda. É a mesma coisa que trabalho. Ou você trabalha demais. E você é normal. É normal isso. Ou você é vagabundo. Então, não tem essa. O ritmo é muito intenso, é muito competitivo. E eles têm uma cultura que é uma coisa que não batia muito comigo. Tinha umas coisas que me incomodava isso. Tá. Mas é cultural, né? É porque eles pensam que são todos irmãos, né? É o que eu escutei. Até que você tá na rua, de repente o cara te tromba, ele só olha e sai andando. Porque é normal, tipo, você trombar no seu irmão e, tipo, tá ok. Então é cultural, então por isso que não tem o que... Mas sabe quando você não tá acostumado? Você dá aquele ninguém falou no elevador, esse tipo de coisa. Ou tá no metrô, a pessoa tá olhando seu celular assim. Aí você olha assim, a pessoa ainda, cara, tipo, continua olhando. Olha pra você e continua olhando. Cara, mas você já tava grande nessa época? Não, eu tinha... Nessa época eu cheguei a... Eu tava com 60 quase 65 quilos, 63. Não era um shape que dava medo na galera ainda, então. Se alguém esbarra em você lá na Coreia hoje, eu não sei se a pessoa passaria reto. E se ela teria coragem de ficar olhando pro seu celular também no metrô. Sim. Então, aquela época seria aquele negócio de, tipo, com roupa parece que eu não treino, mas quando tira, o pessoal já Entendi, tem que ficar andando de Naningo toda hora. É, bem isso. As pessoas entendem. Entendi. Aí você resolveu voltar pra cá? Da Coreia pra cá? Sim, que aconteceu alguns problemas lá. Aí eu tive que voltar mesmo. E nessa que eu voltei, aí eu comecei a continuar aqui. E nesse tempo, a minha mãe também ficou doente também. Aí eu tive que cuidar dela, a trabalhar com ela. E eu continuei aqui. E aí você chegou a voltar com o pensamento de continuar na gastronomia? Não, aí começou a mudar muito. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto... família é muito importante pra mim. Né? E gastronomia é algo que eu convivi lá nos Estados Unidos. Depois de um tempo, eu fui pra... Depois que eu vim pro Brasil, eu fui de novo pros Estados Unidos. Eu fui pra Califórnia. E eu vi os caras lá trabalhando. E foi lá que mudou muito a minha ideia. E os caras tinham 40, 50 anos, mas não tem namorada, não tá casados, né? E a vida deles é só trabalhar no restaurante e voltava. Então, 10 horas da manhã tá no restaurante, 11 horas da noite tá em casa. O ritmo é muito intenso. É intenso e folgava terça-feira, por exemplo. Não tem final de semana. Sim. Quem que vai querer namorar alguém que só pode folgar na terça-feira? Até que as pessoas que você mais gosta ou as pessoas que você ama, na hora que você tá trabalhando, eles estão descansando. Quando eles estão descansando, você tá trabalhando. Então é difícil formar uma família, né? Então é algo que eu comecei a colocar muito na balança isso, né? Então eu vejo os melhores chefes do mundo, mas se eles conquistaram a família, tudo mais, tem muito deles tem família, mas foi antes ou tiveram um pouco de sorte, mas a vida deles é só comida. Se ele fica focado só no trabalho, tem mais dificuldade, né? Sim. Mas eu acho que
restaurante é muito isso. É muito isso. Mas acho que também tem a ver com a personalidade da pessoa. Por exemplo, quem é muito intenso assim no trabalho, pode trabalhar qualquer emprego. Vai acabar tendo o seu burnout, vai acabar também só focando em família, no trabalho e não focando em família, né? Sim. Mas realmente, restaurante, se você não souber dar o break lá, parar, ele vai te consumir, né? Sim, porque eu até tive uma ideia disso antes de sair dessa parte. Seria, em vez de ser o melhor chefe do mundo, ter o melhor restaurante. Né? Porque pelo menos quando você é dono, já muda um pouco. Você só vai ter que primeiro ter a infraestrutura, criar a matriz, deixar estabilizado. Aí você só vai lá pra administrar, aí você fica mais tranquilo. Tipo o Doco hoje, né? Sim, é bem isso. Mas ele trabalhou demais no começo. Né? Ainda trabalha. Ainda eu falo trabalha, brincadeira. É que eu gosto de falar que ele é patrão, mas ele ainda trabalha muito. Ele é o boss.